mencionada, porém de maneira codificada. Sabe por quê? Quando você vê Gog e Magog, há uma disputa entre os especialistas o que seria Gog e Magog. Para mim, esse argumento que eu vou dar para vocês aqui, ele não é tão forte, não. Eu admito para vocês que não é um argumento tão forte. Mas como ele é citado por muitos teólogos de prestígio, desculpa que a câmera balançou um pouquinho aqui por causa da mesa, como ele é citado por muitos acadêmicos, muitos eruditos, eu vou citá-los aqui apenas para você ter também. Eu tenho alguma dificuldadezinha com esse argumento, mas ele também não é de todo desprezível, não. Acredita-se que Ezequiel pode ter usado aqui uma forma codificada de falar sobre a Babilônia, uma forma codificada que os especialistas chamam de Atbash. O que é Atbash? Atbash era uma técnica que alguns profetas usavam, alguns livros judeus, de codificar o nome do inimigo, mudando as letras do seu nome. Nós temos textos de Qumran que falam a respeito do Atbash, tá certo? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui o alfabeto hebraico, ele vai aparecer espelhado para vocês, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção. E aqui eu tenho o alfabeto hebraico desde a letra Aleph até a letra Tav, tá bem? As 22 letras. Embaixo eu tenho o alfabeto hebraico de novo, só que de trás para frente. Então, se está de trás para frente, aqui você tem a letra Tav, que é a última, mas embaixo tem o Aleph. Depois você tem o Beit, que é a segunda letra, e você tem o Shin. Depois você tem o Gimel, e você tem o Rosh. Então você pega o mesmo alfabeto, coloca em cima de um lado e embaixo do outro. Aí o que eles fazem? Eles pegam as letras do nome desse império e trocam pela letra que está em cima. Quer um exemplo na Bíblia? Bem fácil de você entender? Eu vou dar para você. Um exemplo que eu tenho aqui, de abaixo na Bíblia, é do livro de Jeremias. Acompanhe comigo na Bíblia aí. Jeremias capítulo 25, versículo 26. Jeremias capítulo 25, versículo 26. Eu vou ler como está na minha tradução, na Nova Almeida atualizada. Então vamos lá. Jeremias 25, 26 fala assim: todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Assim que está na tradução. Mas aqui na Nova Almeida atualizada tem uma notinha de rodapé, depois da palavra Babilônia. E embaixo ele me diz assim, olha, em hebraico, Sheshak, uma forma em código para designar o nome da Babilônia. Então, na minha tradução, traz rei da Babilônia, mas em hebraico está Melech Sheshak, rei de Sheshak. Só que os comentaristas sabem que Sheshak é uma forma codificada do nome da Babilônia. Por isso já traduziram rei da Babilônia. Isso aparece pelo menos umas 4 ou 5 vezes aqui no livro de Jeremias. E como é que Sheshak aparece aqui? Simples. Se você pegar aqui, eu vou tentar circular para ficar mais fácil para vocês. Eu vou circular as letras do nome Babilônia ou Babel em hebraico, tá bom? É a letra Beit, tá certo? E a letra Lamed. Deixa eu ver aqui que eu estou vendo de trás para frente aqui. Aqui tá aqui, Lamed. Se você olhar bem aqui, olha, eu circulei para você as 2 letras hebraicas do nome Babel. Então, Babel em hebraico seria Babilônia. Você lê, escreve assim, ó. Babel. Babel. 2 beits e o Lamed, tá bom? 2 beits e o Lamed. Aí se você pegar abaixo da letra Beit, você tem justamente a letra Shin. Então aqui eu posso substituir o Beit pelo Shin. E embaixo da letra Lamed, que está aqui, você tem a letra Kuf, ou Kaf. Então eu posso escrever justamente assim. Então eu vou ter aqui o nome Sesh, ou Seshek, que é o nome codificado da Babilônia. Isso aparece, como eu falei com vocês, pelo menos umas 5 vezes em Jeremias. E alguns autores pensam que Gog e Magog também seria um recurso de Atbash usado por Ezequiel
para codificar o nome da Babilônia, mas usando um outro tipo de recurso. Ao invés de citar a letra Beit, Lamed, eles citam a letra seguinte. Aí fica Gimel, Gimel e Men, que forma Magog, se você escrever espelhado. A dificuldade com essa interpretação, eu até escrevi aqui, olha, como escreve Gog e Magog, e Babel embaixo. Aqui lá eu tinha escrito em hebraico cursivo, aqui eu escrevi em hebraico quadrático. A dificuldade é que você tem um Vav aqui no meio, que fica meio deslocado nesse tipo de Atbash. Mas há muitos comentaristas que pensam que isso não interfere na forma de codificar e que o nome Magog seria um codinome para a Babilônia. Ainda que eu não possa depositar todas as minhas contas nisto, essa informação ela me chama